Então vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso EMEG hoje, agradecendo a Jesus mais uma vez por esta oportunidade, Senhor, de aqui nos reunirmos em Teu nome, buscando nas reflexões profundas da Tua mensagem de amor, a alcançar os nossos corações, o melhor entendimento para o nosso espírito, a fim de que, aproveitando todos estes ensinamentos, consigamos nos renovar para a nossa caminhada evolutiva, nos renovarmos nas nossas convivências, nas nossas interações, passando por momentos, sejam eles de dificuldades ou de alegrias, mas compreendendo sempre que o nosso propósito nesta reencarnação é nos renovarmos constantemente, buscando alcançar dias melhores nesta jornada espiritual. Que consigamos aproveitar, Jesus, cada momento da nossa trajetória para esta renovação íntima. Que possamos seguir contando com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos nossos mentores, que nos intuem, que nos inspiram, que possamos contar com o auxílio dos mentores desta casa, que nos recebe com tanto carinho e nos dá inúmeras oportunidades de trabalho na Tua seara. Que a misericórdia, Jesus, do Teu coração augusto, envolva aqueles corações que passam por dificuldade, por dor, onde quer que eles se encontrem, seja ao relento, sejam nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Enfim, Senhor, que este amor seja dedicado a todos eles. Que o Senhor possa seguir nos acompanhando na nossa trajetória espiritual, Jesus, pois o temos como guia e modelo da nossa conduta, e que consigamos cada vez mais nos espelharmos em Ti para o nosso crescimento íntimo. Esteja com todos nós, pois temos a certeza que muito precisamos do Senhor ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade, às nossas reflexões sobre o texto que trata da mulher adúltera, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Na semana passada, no episódio anterior aqui do EMEG, nós trabalhamos os aspectos mais periféricos do texto, falamos das questões que envolvem crítica textual, sobre o texto não pertencer com maior profundidade ao Evangelho de João, só para a gente ter conhecimento dessas informações. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é fazer uma compreensão do que Jesus vai nos ensinar nesse texto. Esse texto que a gente está trabalhando pela primeira vez, Ju? Dessa forma, ele não tinha sido trabalhado assim antes no EMEG, pelo menos não nos nossos tempos, Pode ter sido comentado em alguma outra passagem que a gente tenha abordado, mas não de forma tão profunda como a gente vai tentar fazer. Claro que a gente tem um tempo limitado, vão ser mais 6 semanas, então nós vamos tentar escalonar aqui aproximadamente uns 2 versículos por semana, mas sem nenhum prejuízo para que a gente consiga compreender o máximo possível do que a gente tiver disponibilidade de explorar no texto. Porque quanto mais a gente explora, mais fundo a gente vai, no sentido de compreensão. Então a gente não tem, em 7 semanas, condições de explorar isso de forma muito profunda. A gente às vezes vai ficar mais superficial em algumas coisas, mas na medida do possível não deixando a compreensão nos fugir ao alcance, tá?
Esse vai ser o nosso objetivo nessa temporada sobre esse texto. Semana passada, eu havia sugerido a quem estava presente, seja aqui ou na sala virtual, que fizesse no decorrer da semana, se possível, uma leitura sobre o capítulo 7, que é imediatamente o antecessor ao capítulo 8, que a gente está trabalhando, para que nós tivéssemos uma visão panorâmica do que está acontecendo. Vocês tiveram a oportunidade de fazer essa leitura? Conseguiram fazer essa leitura? Porque o que acontece nesse texto? Vamos fazer a leitura do texto e aí a gente já começa as nossas reflexões hoje, tá? Então, no Evangelho de João, capítulo 8, a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, e aí podem ter diferenças de algumas expressões, a forma como está colocado para outras traduções que vocês tenham em mãos, mas segundo a tradução, o texto é o seguinte: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então esse é o texto, né, que a gente encontra em João, esta passagem da mulher adúltera. Por que eu pedi ou sugeri a vocês que na semana passada lessem, da semana passada para cá, o capítulo 7? Porque nesse texto começa a narrativa com Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Nós nos situamos, então onde é que nós estamos? Vamos nos colocar nesse momento. Onde é que nós estamos? Estamos em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras é do lado do templo. Então nós estamos em Jerusalém. Dentro da proposta de reflexão do EMEG, é nós nos situarmos, nos colocarmos em relação ao texto, para trazer o texto para o nosso aconchego. Então nós estamos em Jerusalém. Jesus foi para o Monte das Oliveiras porque estava tendo uma festa. A festa das tendas. E nessa festa, o judeu, ele sai de casa, vai viver numa barraquinha do lado da casa dele, numa tenda do lado da casa dele, para relembrar ritualmente a sua passagem de libertação pelo deserto. Porque lá no deserto, os hebreus que transitaram com Moisés lá, viviam em tendas por 40 anos. É como eles viviam e se aglomeravam ali no decorrer dessa passagem
pelo deserto entre o Egito e a terra prometida. Então o versículo 1 já mostra para a gente aonde que a gente está. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi para o Monte das Oliveiras porque o restante do povo foi para as casas deles cumprir o último dia. O capítulo 7 narra que era o último dia dessa festividade. Quem teve a oportunidade de ler, entendeu isso, certo? Quando a gente sai, a gente vai para casa. Jesus vai para o monte. Na nossa condição espiritual, a gente só consegue ir para casa. A gente não tem ainda elevação suficiente para ir para um monte. Um espírito evoluído do quilate do Cristo vai para um monte. E ele tem a capacidade de observar as questões em volta de si, de cima. Não com o olhar de arrogância daqueles que alcançam essas alturas, mas com o olhar, aquele semblante de observação, de entendimento, de compaixão com aqueles que ainda se encontram mais abaixo. Então, as nossas reflexões já começam por aí, nesse texto, quando a gente observa Jesus indo para o monte, enquanto na finalização do capítulo anterior, cada um foi buscar a sua casa, a sua condição íntima, a sua capacidade interior, aquilo que tem, né? E Jesus vai para o monte. O versículo 2 já começa dizendo para a gente o que acontece após esse evento em que a turma se dispersou. Antes da gente entrar aqui, lá no capítulo 7, o que o João está narrando que está acontecendo na festa? A festa é um evento, certo? Jesus em evento não perde oportunidade. Concordam comigo? Então o que Jesus estava fazendo em Jerusalém? Ensinando. Está lá no capítulo 7. O tempo todo ele está ensinando. E o povo reunido em volta dele. Não é isso que está escrito lá? Está sendo narrado lá? O que os escribas e os fariseus que estão aqui nesse texto estavam fazendo lá? Tentando um jeito de prendê-lo. E isso está lá no capítulo 7. Estão percebendo a relevância que eu sugeri a vocês? Lá no capítulo 7, eles estão lá tentando prendê-lo. Tem lá o comentário de João falando assim, oh, mas esse não é aquele que estão tentando colocar a mão? Por que ninguém prende? Porque eles não tinham ainda elementos suficientes para acusar. Então, se prende, e a lei estabelece que você tem que ter elemento para você acusar, e não tem elemento, você não pode manter preso. Tem que soltar. Esse assunto volta à tona aqui na passagem. Está no versículo 6, que nós vamos chegar lá ainda. Nesse versículo 6 está reportando por que eles estão tentando agir dessa forma aqui com essa mulher adúltera em relação ao que estava acontecendo já no dia anterior, que é a narrativa do capítulo 7. Então lá no 7 já estavam tentando uma forma de acusar Jesus. Por que acusar Jesus? Porque Jesus já estava apresentando incômodos. Os fariseus só vão reagir quando eles são incomodados. E Jesus, dentro da sua figura pública, porque ele já estava se apresentando publicamente, ele começa a causar incômodos pelo ensinamento que ele estava trazendo. Vamos recordar de uma fala do Cristo
lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, quando Jesus aproveita desses eventos, desses movimentos, para ensinar, ele não vem destruir o conhecimento da lei que o judeu tinha, mas mostrar para eles, assim como mostra para nós, qual é o movimento correto que a gente precisa fazer. A síntese, gente, se amanhã, quem estiver aqui hoje, ou quem estiver na sala virtual, não tiver a oportunidade de participar mais até o fim da temporada, e não conseguir depois assistir o vídeo, acompanhar o vídeo lá pelo YouTube, a síntese desse texto é misericórdia para com as imperfeições alheias, tá? A gente vai falar de várias coisas aqui, mas o sentido básico desse texto é nos mostrar a misericórdia que a gente precisa ter para com a imperfeição do outro. Porque nós que aqui estamos, nesta terra, que nos serve de oportunidade para a reeducação do nosso espírito, em imensa maioria somos pecadores como ela. Tranquilo isso para nós? Porque se a gente estivesse sem pecado, nós não precisaríamos estar reencarnados aqui. Depois nós vamos trabalhar o sentido de pecado. Ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então no versículo 2, começa o evangelista dizendo para a gente assim: antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Jesus não perde tempo em nada. Porque quando a gente está na matéria, tempo é precioso. Tempo é uma condição que só existe quando a gente envolve matéria. Se a gente tirar matéria, tempo perde essa condição de ser tempo. Ok? Tranquilo? Então Jesus, antes do nascer do sol, já retorna lá para o templo, porque ele estava no templo, saiu do templo, foi para o monte. E a turma foi para casa. Cumpriu o restante da festa. O restante daquela festividade. No templo, Jesus ensina. Templo é um local de conexão com o sagrado. Então, templo vai carregar para nós esse sentimento. É de conexão com o sagrado. Então, Jesus vai procurar o templo de novo para continuar ensinando. Ensinando o que a turma precisava entender, o que precisava compreender dessas instruções que ele estava trazendo, que para muitos tinha muita novidade, porque eles não tinham observado, ouvido, sendo instruídos na lei como Jesus estava fazendo. Jesus estava falando da mesma coisa, mas colocando de uma maneira diferenciada. Antes, com os escribas, com os fariseus, muito mais restritos e pautados na escrita. E Jesus trazendo as mesmas considerações e ensinamentos para o coração da criatura. De uma forma muito mais simples. Ok? Então, observando antes do nascer do sol, ou seja, não perde tempo, volta para o templo para continuar as suas instruções, os seus ensinamentos. Ensinamento, instrução, capacidade de compreensão, né? O logos, o conhecimento, é a única coisa que a gente leva de qualquer
reencarnação que a gente passar por ela. A única coisa. Os demais aspectos que a gente observar numa reencarnação, a gente não leva. Então, o aprendizado moral vai estar inerente ao espírito e o conhecimento também pela condição intelectual. Isso a gente não perde, isso a gente carrega para a nossa evolução espiritual. Então, Jesus volta para continuar os seus ensinamentos. Ele volta cedo. Já se achava no templo antes do sol nascer. Continua o texto. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Então, todo mundo, percebendo a presença de Jesus, o procurava para compreender mais, né? Para beber mais nessa fonte sobre tudo que ele estava falando. Olha, Jesus está aqui, tá. Se Jesus chegasse aqui agora, se materializasse aqui agora, gente, começasse a falar para a gente, muito provavelmente todos nós cairíamos em lágrimas pela capacidade de alcance que esse Espírito tem quando a gente fala de ensinamento. A singeleza, a profundidade vai alcançar os nossos corações, vai muito além do que apenas as nossas mentes. Né? Então, todo o povo que ali buscava se reunir, percebendo que a figura de Jesus pública já se fazia presente, queria ir lá aproveitar dessa presença para ser ensinado, que era um mestre, né? Ele já era tratado e visto como um mestre. Então, para quem tinha conhecimento da lei, para quem tinha apuração sobre as informações que o judeu conseguia lidar dentro do que era o seu curso normal de trânsito na cultura, Jesus era um mestre. E enquanto mestre, tem que ser respeitado. Mas o que os fariseus e os escribas estavam buscando fazer? Colocá-lo numa contradição dentro da sua capacidade de entendimento e explicação, né, esses ensinamentos que estão sendo mencionados aqui, para que ele fosse acusado. Eles estavam tentando buscar essa contradição. Esse texto vai lidar com isso também. Jesus sendo colocado à prova, mais uma vez. Sendo colocado à prova para cair em contradição e aí ser acusado de ser um falso profeta, né? De ser um deturpador da lei. Aí as acusações podem ser as mais diversas que a gente puder imaginar, que a gente puder conjecturar. Mas o objetivo deles ali era esse. Tanto que aqui, a hora que eles vão entrar em ação, eles têm uma fala direta com Cristo. Lá no decorrer do capítulo 7, eles têm uma fala entre eles. Vocês perceberam isso? Mas esse não é aquele que eles estão falando que é um profeta lá de Nazaré? Por acaso Nazaré dá alguma coisa boa? Né? Lá na Galileia sai alguma coisa boa? Lá no capítulo 7 não fala isso? Fala isso. Ó, esse aí não é aquele que o pessoal está perseguindo? E por que não prenderam ele ainda? Eles estão conversando entre eles, não estavam conversando com Jesus, não. Aqui o diálogo vai ser direto. Porque aqui o objetivo já mudou. O objetivo é já intimá-lo ali. Vamos ver se você tem essa destreza toda, essa capacidade toda de ensinar como você está ensinando. Porque é isso que está incomodando, gente. É isso que está incomodando. Alguém que chega com conhecimento e tem a capacidade serena de transmitir esse conhecimento, incomoda aqueles que já estavam naquele local de fato e que se sentiam, no linguajar popular, os reis do pedaço. Aqui a situação é com a gente, nós é que conhecemos.
Não tem um dito popular que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei? Não tem isso? Então aqueles que usam da palavra, do falatório, né, para poder se expressar e ludibriar os demais, enquanto os demais não têm a possibilidade de discernir, esse é rei. Ele é rei enquanto isso durar. A hora que o outro tiver o discernimento para compreender que esse não é o caminho, deixou de ser pelo menos para aquela criatura. A gente vivencia isso hoje? Quase nada, né? Quase nunca, quase em lugar nenhum. Muito mais do que a gente pensa, igual a resposta que os espíritos dão lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, sobre a influência espiritual em nós que estamos reencarnados. Muito mais do que vocês pensam. De ordinário, são eles que dirigem vocês, que vocês não são vigilantes. Mas aqui, a condição do espírito que vai ser tentado é outra. É um espírito que tem logos, que tem conhecimento, que tem qualidade moral. Então, pode vir com as perguntinhas capciosas que não tem essa história de cair nessas falácias, não. Então, Jesus volta para o templo para seguir o que ele estava fazendo quando de lá saiu no dia anterior, ensinando. O momento é de orientar. Espírito puro aproveita todo instante para fazer a melhor orientação que seja possível. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Essa era a condição de Jesus. Então Jesus vai aproveitar o momento para dar a melhor orientação para o pessoal. Vai chegar uma pegadinha e ele vai usar a pegadinha para orientar. Vocês acham que ele ficou preocupado com a insistência ou a interferência que os fariseus trazem? Nenhuma. Porque ele estava ensinando quando eles chegam com essa mulher e colocam ela no meio. Imagina, está todo mundo, vamos tentar projetar mentalmente a cena para nós. Nós estamos em Jerusalém, não é isso? Estamos ali sentados ao redor de Jesus e Jesus está lá ensinando para a gente. De repente, imaginemos nós que fosse aqui nesse salão, de repente sobe alguém, um grupo de pessoas ali correndo naquela escada, abre um espaço aqui e coloca um sujeito aqui no meio e se dirige diretamente a Jesus e fala assim, ó, pecou. Cometeu esse pecado aqui. A lei manda que a gente faça isso. O que você fala? A cena é mais ou menos essa. Jesus no templo, ensinando, escribas e fariseus têm acesso muito mais privilegiado do que qualquer outro, então provavelmente Jesus no templo estava num pátio onde todo mundo podia circular. Lembram lá do templo que tem aquelas divisões? Tem um local onde todo mundo pode. Você pode ser gentio, você pode ser judeu, não importa. Tem um local onde só esses doutores da lei é que circulavam. Aí já não pode todo mundo. Já tem que ter uma certa restrição. Tem um outro local que os sacerdotes conseguiam circular ali. E tem um outro local que é só o sumo sacerdote, muito mais restrito. Jesus não estava nesse local de restrição ensinando. Ele estava no local onde a possibilidade de ensinar era a mais ampla possível. Porque ele envolve todo mundo, ele não deixa ninguém de fora. Não importa se você era um judeu que estava lá, ouvindo ele trazer os ensinamentos da lei, ou se você era um grego, um romano, ou um presente ali de outras paragens, não importa. E a cidade
A cidade, nessa festividade, em algumas situações, estava cheia. Sim, microfone. Espera aí, só o microfone chegar aí. Diga. É o seguinte, eles já estavam preparando para prender Jesus. Uhum. Eles já estavam mais ou menos sabendo a localização dessa mulher, não? Já estava sendo preparado para trazer essa mulher até ele. Uhum. Como que eles, se chegou de repente, eles não iriam trazer qualquer uma, né? Ou poderia estar enganada, ela não seria uma adúltera. Eles estavam aguardando qualquer situação para acusar Jesus. Isso. Então, a mulher, independente de onde ela estava e como eles conseguiram perceber esse evento de adultério dela e levaram ela para lá, independente de onde, o objetivo era contrapor isto com as instruções de Jesus. Porque o que é o contraponto que existe dentro desse texto? A lei manda apedrejar. Nós vamos ver isso lá, tá? A lei manda. Então, os fariseus, quando levam esta acusação no meio de todo mundo, eles não estão usando fake news, não. Eles estão falando correto o que está escrito na lei. Eu sei. Então, ele já estava preparando já aquela conversa no capítulo 7. Já era preparação. E o elemento, aquela mulher já estava mais ou menos lá reservado para trazê-lo até Jesus para... A gente não tem como afirmar isso com base no texto. Isso aí é só uma conjectura. Pode ser uma impressão pessoal. No capítulo 7, o que o João narra são já as inúmeras informações, conversas que surgem como parte de ação desses fariseus a respeito de Jesus. Eles já estavam tentando arrumar um artifício, um recurso, uma condição para acusar Jesus. Isso o capítulo 7 narra para nós. Aqui já é o momento de colocar Jesus à prova. Porque se Jesus manda condenar e naquele instante ele está pregando misericórdia para todo mundo, ele está atendendo os fariseus e indo contra o ensinamento. Entendeu? Essa é a lógica. É isso que eles queriam contrapor ali nas instruções de Jesus. Só que Jesus, essas questões para ele são muito bem resolvidas, porque o espírito é resolvido. A mesma situação a gente encontra lá na passagem em Mateus, quando apresentam uma moeda do Império Romano a respeito do pagamento de tributo que Jesus vai ser questionado. Esse evento do tributo é muito depois desse aqui, tá? Ele está mais à frente. Esse aqui no tempo é um evento que acontece antes, em relação ao evento do tributo lá em Mateus, ok? Mas são situações similares. Eles vão apresentar uma condição para que Jesus, diante da resposta que ele for dar, ou ele vai ficar a favor de um lado, ou ele vai ficar a favor de outro lado. Ou ele vai ficar a favor da lei e contradizer o que ele está dizendo, ou ele tem que manter o que ele está dizendo e ir contra a lei. Se ele adota uma dessas duas posições, ele vai ser acusado e vai ser incriminado. Uma das duas ele vai ser acusado e vai ser incriminado. Porque se ele for contra aquilo que ele está falando, ele é um falso mestre, um falso profeta. Se ele for contra a lei, ele feriu a lei, agrediu a lei, então ele tem que ser punido, porque prevê. Tudo bem? E aí a resposta que ele dá não é nenhuma nem outra, é aquela que é o direcionamento correto para nossa conduta. Entendeu? Para nossa conduta. Só um minutinho que ela vai chegar com o microfone aí em você. Pois não. Era costume daquela época qualquer um chegar no templo e fazer esses ensinamentos? Não eram só os sacerdotes que podiam fazer esses ensinamentos? Em determinados pontos, sim. Em determinados pontos, só os sacerdotes acessam o templo.
em determinados pontos, só os escribas, esses fariseus, eles conseguem acessar o espaço ali no templo. Agora, tem uma parte do templo que é pública. Essa parte transita qualquer um. Você pode ser um judeu, você pode ser, naquele tempo, tá? Você pode ser um judeu, você pode ser um grego, você pode ser um romano, não importa. O ensinamento, ele parte daquele que tem a condição. Jesus tinha a condição de ensinar. Quando Jesus ensina, e o ensinamento dele é tão profundo, esse ensinamento atrai multidão. Essa é a diferença. Não é qualquer um. Então, se você for pensar, não é qualquer um que vai chegar lá e vai tentar ensinar. Se a pessoa tem condição, pode até tentar lá e tentar ensinar. Se ela tiver a condição para isso, ela pode tentar fazer. Mas no ponto aonde todo mundo pode frequentar. Porque aonde todo mundo pode frequentar, o trânsito é livre. Entendeu? Não tem essa restrição. Qual a restrição que acontece? Exatamente essa que os fariseus estão tentando fazer aqui. O que eles estão tentando fazer? Constranger Jesus. Jesus está ensinando com autoridade. Eles estão tentando constranger de uma forma que ele seja acusado. Entendeu? Por quê? Porque não era hábito, isso não era prática. Não era prática, como você está levantando, de sugestão, qualquer um chegar lá e ensinar. Isso não era prática. Porque os fariseus estavam sempre ali rodeando, sempre atentos ao que está acontecendo, porque o local é deles. Entendeu? O local é deles. Só que o fariseu, ele também não ensina só no templo. O fariseu, dentro das características estruturais, religiosas do judaísmo, ele vai orientar em qualquer lugar. Ele podia estar numa rua. Alguém fez um negócio errado, ele ia lá e orientava, você não pode fazer isso, porque a lei diz isso, o rito diz isso. Essa condenação é que Jesus faz neles. Jesus chama eles de hipócritas. Por que chama eles de hipócritas? Porque eles falam e não cumprem aquilo que eles falam. Eles falam só para o povo cumprir, só para o povo fazer. É porque eu estava fazendo uma analogia, por exemplo, com as igrejas. Não é qualquer um que vai chegar lá Sim. E vai falar, né? Você não tem essa liberdade, que é diferente de uma praça. Sim. Aí você fala e quem tiver, né, afinizado ali vai parar e vai ouvir e tal. Sim. Mas aí eu pensei que o templo também seria mais ou menos assim, que seriam só, né, os escribas, não, os sacerdotes, né? Mas que tivesse essa possibilidade. Isso. O diferencial, quando você olha o templo, que aqui nós estamos falando do templo em Jerusalém, nessa cultura, o diferencial em relação a uma igreja é que a igreja não vai ter essa divisão de espaço. A igreja você tem o público que está presente e o púlpito para aquele que vai assumir a palavra. Então, na igreja, se a gente fizer um efeito comparativo, o espaço do púlpito é só do sumo sacerdote. É o local que é sagrado, que é só aquele que tem o poder da fala que vai usar. Quando a gente olha estrutura sacerdotal, né? Fazendo uma comparação de uma coisa com outra. Então o templo ele é muito mais amplo em termos de ocupação de espaço. No templo tinha comércio. Entendeu? No templo tinha comércio. Se você falar assim, se eu chego numa igreja, eu chego no abrigo, tá? O salão é um espaço mais restrito, então eu tenho outros espaços na casa para outras coisas, só pensando comparativamente. De repente tem alguém aqui no salão e alguém está lá na garagem de baixo fazendo uma outra pregação lá. Uma coisa que não faz sentido, só para a gente tentar entender. Então seria mais ou menos isso. Jesus está lá nessa pregação com autoridade, falando com autoridade. Tranquilo? Consegui te responder? Ok. Diga, Ju. Toninho, eu estou interpretando aqui, né, o que ela está trazendo para nós, comparando com a sinagoga. Uhum. Com a sinagoga fica mais fácil de compreender essa sua ideia. Porque Isso. para falar na sinagoga não é qualquer um. Não é.
tinha que ser judeu, tinha que pertencer uma das 12 tribos. Por que Jesus fala na sinagoga? Desde a primeira vez que ele falou lá em Nazaré. Isso. Porque ele pertencia à tribo de Judá. Ele era um judeu autêntico de uma das 12 tribos. Por que o Estevão teve direito de falar quando ele estava sendo julgado em Jerusalém, né, no tribunal? Porque ele pertencia a uma das 12 tribos, não estou me lembrando aqui agora corretamente qual que é, se é Manassés, não me lembro, teria que rever lá o Paulo Estevão. Ele pertence a uma das 12 tribos, então ele tinha direito não só de falar, como de se defender, de fazer sua própria defesa diante do julgamento. Agora, ralé, gentio, romano, fica calado aí e escuta. Você entendeu? Agora, dentro do templo de Jerusalém, aí é essa explicação toda que o Toninho está dando, né? Porque o templo não tinha sinagoga em Jerusalém, não precisava de sinagoga lá, porque era o templo era como se fosse a maior de todas as sinagogas no local santo, exatamente, né, fundado pelo rei Davi, etc, entendeu? Então, aí, pelo Salomão, né, o Davi não fez nada, ele só juntou dinheiro. O Salomão é que começa a construção. Então, ali, sim, era chegar e falar. Tanto tem, aí no capítulo 7, Toninho, Jesus fala assim, lá no versículo 37, no meio dele, se alguém tem sede, venha a mim. Aí o 37 fala, no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim. Exato. Então, assim, quem quer me ouvir? Isso. Vem cá que eu quero falar. Né? Juntava os grupinhos, juntava muita gente para ouvir Jesus, porque ele tinha ensinamento e tinha fenômeno. O fenômeno até hoje ainda atrai muita gente. Né? Jesus, obrigado a você, Ju. Jesus, nesse momento aqui, ele já tinha realizado o que nós chamamos de milagres. Ok? Ele já tinha realizado. Por isso é que ele estava sendo conhecido publicamente. Por conta, primeiramente, dos fenômenos. Esse aí é aquele sujeito lá que transformou água em vinho. É aquele sujeito que curou não sei quem. Aí a situação daquela pessoa muda de figura, né? Então ele já estava sendo reconhecido publicamente, né? Sr. Celso quer falar, Fernanda? Vai chegar aí, Sr. Celso. Calma lá. Pode ir, acho que está ligado. A gente também não pode nunca esquecer, igual está na Bíblia, Jesus com 7 anos falava dentro do templo e os outros ouviam. Né? Então, Jesus é aquela personalidade diferente dos demais. A gente tem que ver isso, né? Sim. O espírito, nós, hoje, gente, a facilidade que a gente tem hoje, em 2026, é porque nós conhecemos a história, nós temos informação sobre o espírito e a capacidade dele. Nós sabemos disso. Agora, tentem se colocar na Jerusalém daquele dia, nesse instante. Vocês não conhecem esse espírito, vocês não sabem dessa capacidade desse espírito. Vocês não têm noção nenhuma disso. Então, para nós, como estava sendo para aquele povo, esses ensinamentos seriam coisas novas, uma forma nova de entender a lei. É isso que Jesus estava fazendo, por isso que ele estava sendo chamado de mestre. Para nós aqui hoje é fácil, a gente tem todos os elementos na mão. Por isso que a gente precisa se transportar para dentro do Evangelho para entender o porquê dessas falas. Entendemos isso? Para nós aqui é tranquilo. Eu sei que Jesus é tudo isso que o Celso falou. Eu sei que ele fez tudo isso. Mas aqui está colocado de uma forma que eu preciso ir lá. Não basta só o que eu sei. Eu ir lá eu consigo aprofundar mais coisas. E alargando aqui esse horizonte
de compreensão. Ó, o Celso acabou de falar aqui que naquela época ele estaria junto de Jesus. Pronto. Fechou, Celso. Só um minutinho, Fernandinho, o microfone lá. Só um minutinho que eu... Diga. Toninho, você falou aí dos dois momentos, né, que eles tentaram essas armadilhas, essas pegadinhas para Jesus, né? Sim. Esse que nós estamos estudando na passagem, né, da mulher adulta, quando eles... E lá dos tributos. Eles tentam condenar, né, que Jesus, no final, pergunta para ela, que é dos que estavam te condenando, que ela disse, não, todos foram embora, né, que ele não... eu também não te condeno, e vai e não peques mais. Sim. Né? E na questão lá do tributo também, né, quando ele pega a moeda e pergunta, né, de quem que é essa... De quem que é a face da moeda. De quem que é a face da moeda. Faz de César, ele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso. Mas dentro disso, eu vou lá no final, né, o que a gente sabe, né, do espírito evoluído que é Jesus. Mas é uma coisa tão profunda que a gente não encontra palavras. Porque no meu pequeno entendimento, às vezes eu fico refletindo, né? Porque Jesus aqui no final, por exemplo, né? Aqui no final da passagem, né? Jesus, além de não condenar, toda vez ele aproveitava aquele momento e ainda dava um ensinamento. Porque se a gente trazer para os dias de hoje, o ser humano, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, a pessoa fica enganando os outros. Né? A gente vê aí o sistema, como a Jussara gosta muito de falar, a gente não tem consciência, eles vão enganando, né? Vão nos enganando. Mas assim, a perfeição desse espírito é tamanha que a gente não encontra palavras direito para definir, né? Porque além dele não condenar, não julgar, ele acolhia as pessoas de uma forma assim, fraterna, né? Que a gente não vê, e ele ainda passava um ensinamento. Assim, na verdade, ele incentivava, né? Porque ele falava assim, vá e não peques mais, né? Isso mexe muito com a gente. A nossa falta de compreensão, Elmo, é porque a gente não tem ainda a construção dessa virtude que Jesus está ensinando aqui. A virtude de ter compaixão pelos outros, uns com os outros, ter o entendimento de que o outro é falho e eu também sou falho. Então, se há esta condição, por que eu tenho que apontar o dedo para o outro? Jesus não condenou porque Jesus não conhece toda a trajetória espiritual daquela mulher. Ele não condenou, porque aquela mulher é um espírito reencarnado naquela condição. E as outras situações pelas quais ela passou, as outras escolhas das reencarnações anteriores que ela teve e que a levou até ali, naquele momento, como acontece com a gente, em qualquer situação que a gente passa. A gente escolhe uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando chegar lá na frente, o que vocês acham que nós vamos ser? Exatamente a soma de resultados de todas essas escolhas que a gente fez. É isso que a gente vai ser. É isso que nós somos hoje. Nós estamos exatamente na posição que estamos por tudo que nós escolhemos. Se não tá bom do jeito que tá, é para a gente começar a pensar o que a gente vai começar a escolher diferente daqui para frente, porque se eu continuar escolhendo do mesmo jeito, lá na frente eu vou continuar do mesmo jeito. Pensar que vai ter uma mudança é utopia. Não vai ter mudança. Então, o que eu escolho? Eu entendi que eu tenho que ter compaixão e não condenar as imperfeições alheias? Entendi. Então, por que eu vou continuar a condenar? Eu sei que o outro tem a dificuldade dele, ele faz aquilo ali. Vou pegar o exemplo que o Elmo citou. Tem tanta gente aí que está tentando derrubar tanta gente, com tanta informação falsa, com tantas coisas que acontecem. Eu sei que ele é imperfeito. O meu resultado é condenar a imperfeição dele? Se eu estiver condenando a imperfeição dele, eu estou fazendo exatamente igual os fariseus que levaram essa mulher lá
e colocaram ela à prova e falaram com Jesus assim, e aí, agora, o que você faz? Você vai ficar junto com a turma toda e condena? Manda fazer exatamente o que está na lei? Ou você contradiz aquilo que você está ensinando aqui, que é a compaixão? E ter a compaixão é não condenar, porque o outro tem imperfeição. Vocês lembram lá da questão 888, 889? O BIP de Jesus? Me ajude a lembrar aí, Cláudio, se lembrar de cabeça. É 800 e alguma coisa. Tem ali o Livro dos Espíritos ali, ó. Quem puder, se você puder ir lá, Fernandinho. Eu acho que é 886, se eu não me engano. Acho que é 886. Que o Kardec pergunta para a comunidade espiritual assim, como entendia Jesus a caridade? Como é que Jesus entendia a caridade? E a resposta que eles dão é benevolência para com todos, é uma resposta que no movimento espírita é conhecida como o BIP de Jesus, né? Benevolência para com todos. Ser bom com todo mundo. Então, ser caridoso é ser bom com todo mundo. Com o sujeito que engana, com o sujeito que mata, com o sujeito que estupra. É com todos, não tem exceção. Indulgência para com as imperfeições alheias. 886, né? Indulgência para com as imperfeições alheias. É ser compreensivo, ter compaixão com a imperfeição do outro. Porque se eu tenho imperfeição, o outro também tem. Então, ser indulgente é compreender que o outro tem pecado. O outro tem dificuldade. Ele tem situações que ele tem que resolver. É ser indulgente com isso. Não me adianta apontar dedo. Não me adianta. Porque quando eu aponto o dedo, eu estou tentando mostrar para o outro que tem um cisco no olho dele. Mas eu estou me esquecendo que tem um gol de todo tamanho dentro do meu. Jesus fala que tem uma trave dentro do nosso olho, a gente quer enxergar um cisquinho que está no olho dos outros. Isso é quando a gente está apontando dedo. E perdão das ofensas. Ah, mas o outro me ofendeu. Ah, mas agora eu estou angustiado porque falaram isso de mim. Ah, porque não sei o quê. Gente, quanta pequenez da nossa parte ainda para poder lidar com isso. Entendeu, Elmo? Por que a gente não compreende muitas vezes essa profundidade da capacidade de Jesus? Porque a gente não lida com isso. A gente não construiu isso. Né? A hora que a gente construir isso, a gente vai entender Jesus com muito mais tranquilidade do que a gente entende hoje. Porque esse é o sentido como ele entende o que é caridade, que a gente às vezes tanto fala. Ah, eu faço caridade, eu vou tentar fazer uma caridade. Perdão das ofensas, eu falei. Perdão das ofensas você se sentiu ofendido, meu filho? Perdoa. A melhor condição para você é perdoa. Quando a gente não perdoa uma situação que a gente foi ofendido, colocamos uma pequena algema em nós, uma pequena algema no ofensor, e a gente vai caminhar junto pelo tempo que a gente quiser. Enquanto a gente quiser andar junto, nós vamos andar junto. Se eu perdoei, o outro pediu desculpa da ofensa que fez ou não pediu, a reparação é dele. Não é minha, eu não tenho que preocupar com isso. Olha a indulgência com a imperfeição do outro aí de novo. Né? Diga, minha amiga, desculpa ter te colocado para esperar aí. Não, era só para falar, né, que assim, o que eu penso dessa questão toda, voltando um pouco mais atrás, é que naquela época Jesus Cristo não era Jesus Cristo, era Jesus. Uhum. Né? E muita coisa do que ele falava, a maioria não entendia, nem os apóstolos dele, né? Uhum. Tanto que depois ele vem, não sei se é depois ou se é antes disso aí, e ele pede para eles falarem quem ele era, né? E Pedro fala aquela frase famosa. Então, assim, naquela época, Jesus era Jesus, era mais um da casa de Davi, já tinha uma profecia falando disso, né? Uma não, Sim. né? Acho que várias. Mas, até você identificar isso e para não ser um falso profeta, é uma situação complicada. E principalmente porque a gente não entendia
E vindo de uma lei que era olho por olho, dente por dente, ele vem ensinar outra coisa. Amor? É muito complicado naquela época. Sim. Você tem que ter um ouvido e um coração que eu acho que, se hoje a gente ainda não tem. Eu acho que é o Nicodemos. O Nicodemos era um doutor da lei que tinha muito conhecimento sobre a lei, claro. E até naquele seriado The Chosen mostra as reações dele, né? Claro, dramatizado e tudo, as reações dele quando ele tem um diálogo com Jesus. E as reações de quem conhece a lei, tem muito conhecimento aqui no que a lei do olho por olho, dente por dente manda fazer, e percebe a profundidade do ensinamento que Jesus mostra para ele. E ele começa a se questionar por tudo que ele conhece da lei. É isso. É isso. Hã? O Celso está falando que tem um livro que tem ele que se ajoelha diante de Jesus quando ele vai procurar Jesus. Eu não sei que livro que é. Então eu não posso... Eu não lembro, eu não estou lembrado. Se o senhor se lembrar, só pode trazer na semana que vem, nós damos espaço para o senhor falar, não tem problema nenhum. Como é que você chama? Denise. A Denise mencionou para a gente que naqueles dias Jesus não era Jesus Cristo. Cristo é título, né? Cristo é do Messias, é do Mashiach, da cultura judaica. Então, a expressão Cristo, que é traduzida para o grego, é para a gente tentar entender quem que era esse ungido, quem que era esse que eles esperavam. Jesus era o Yehoshua, como tantos Yehoshuas existiam naqueles dias, só que com uma capacidade diferenciada. É isso que chama o povo, é isso que cativa, é isso que ele deixa nessa proposta de ensinamento. Então, o que acontece com o povo que estava ali, olhando aqui esse versículo 3? Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe. Aí vai começar o diálogo de tudo que a gente começou a falar aqui hoje. Jesus já estava sendo observado, Jesus já estava sendo visto para ser colocado à prova, para ser acusado, e aquele pessoal ali que eram os que se sentiam os mais importantes a dominar o ensinamento, já passavam por um incômodo. E esse incômodo precisa levar eles a uma movimentação. Então, a partir do versículo 3, essa movimentação começa a acontecer. Escribas são os escritores, os que pegavam a lei e escreviam a lei. Então, por lidar com a lei, eles acabavam se tornando também doutos nessa lei, porque tinham que estudar isso para poder fazer essa escrita. E fariseus são um grupo religioso dentro do judaísmo, conhecido como os separados. A tradução de fariseus é os separados. E é um grupo dentre os quais o mais condenado por Jesus em palavras pela hipocrisia. Aqueles que falavam o que você tinha que fazer pelo conhecimento da lei, que dispunham, mas não faziam, não praticavam. Cabe para a gente, não adianta nada a gente conhecer. Eu tenho o conhecimento, mas o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Eu tenho o entendimento do exercício de caridade que eu preciso fazer. O que eu faço com esse entendimento? Se eu não fizer nada, eu vou estar me incluindo nesse grupo de fariseus. Tranquilo, gente? Ok? Nós vamos fazer uma pausa por aqui, tá?
Semana que vem, então, a gente já retoma a partir desse versículo 3 e vamos dar sequência na passagem, se Deus quiser. Fernandinha que vai fazer o fechamento para nós hoje, né, Fernanda? Ô, Toninho, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês Muito pela obrigada. contribuição, viu, de todo mundo, participação. Turma de casa aí hoje ficou quietinha, né, Wilson? Ninguém falou nada, mas obrigado aí pela participação de vocês também. Tá, Eu tenho certeza que o meu sentimento de alegria e gratidão é também dos outros, né, que estão aqui. Tem 3 recadinhos, apenas reforçando, acredito que todos já ouviram, né, a campanha da assistência social de doação de cobertores. Com a chegada do frio, a gente precisa exercitar, né, a nossa empatia e solidariedade nascentes, né? Então, cobertores, preferencialmente as mantas acrílicas, porque são mais leves. Não é que a casa está impondo condições para a caridade, mas é que, de fato, elas são mais leves e elas esquentam muito. Tem a campanha também da costurinha, de doação de flanelas, sobretudo com estampa infantil, porque os meninos têm que ficar bonitinho, né? Afinal de contas, é para o enxoval das crianças. E também a campanha de voluntários para limpeza do abrigo, né? É a campanha Abrigo Limpo. Nós estamos precisando de voluntários, né? Uma vez aí por mês, sobretudo na quinta-feira, não é isso? Interessados, deixar o nome na secretaria. Então, vamos, com esse sentimento, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecidos por esta hora bendita, agradecidos por estas reflexões que tocam nossa alma, onde mais precisamos. Cada um aqui tem suas necessidades, nós encarnados, os desencarnados que também estão aqui, buscando orientação, consolo e ajuda. E é essa ajuda que nós rogamos ao Senhor que nos conceda, pois é dela que precisamos. Esclarecimento, consolo e direcionamento. Jesus Cristo, ajuda-nos a permanecer contigo. Sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo. Ajuda-nos a seguir tuas pegadas, ajuda-nos a cumprir teus ensinamentos, pois já sabemos com o intelecto que tu és o caminho. Ajuda-nos, Senhor, a fazer do intelecto as nossas ações, para que sejamos teus discípulos e teus apóstolos futuramente. Esteja conosco, abençoa nosso retorno aos lares e abençoa cada um aqui representado. Fica conosco hoje e sempre. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchauzinho, pessoal de casa.